Boa noite a todos. Boa noite ao Polo da Majari, Polo São João e Boa Vista, que tem alunos e tutores acompanhando a nossa videoconferência. Vou iniciar com minha apresentação. Eu sou o professor Jetson, sou professor do Colégio de Aplicação. Sou formado em Educação Física e, por circunstâncias da vida, em projeto de extensão na universidade, eu enveredei para a área de educação, estou fazendo doutorado na área de educação. E meu tema de pesquisa, eu trabalho com a educação de jovens e adultos, mais especificamente com Pronera, né? Eu fui convidado para ministrar essa disciplina, já que eu estou atuando na área de educação, e provavelmente eu vou dar a metodologia da pesquisa científica e outra disciplina de educação de jovens e adultos para vocês. Bem, é a minha primeira experiência em ensino EAD, eu não sei nem para onde que olho direito, se ir para um lado, para o outro, para uma TV na frente, outra atrás. Só tem um aluno aqui na minha frente, eu quero até registrar o Cândido, né, que trabalhou comigo no Colégio de Aplicação, professor de matemática. Bem, geralmente quando eu me apresento, eu aprendi muito com Paulo Freire que a gente deve conhecer quem são os nossos alunos, até para saber a realidade de vocês, né? Mas eu não sei se será possível, porque nós temos poucos alunos, por enquanto. Então, no segundo momento, quem sabe, eu vou ouvir um pouco vocês, porque, geralmente, no ambiente virtual, a gente geralmente está entrando todos os dias e os alunos ficam pedindo para remarcar a prova, remarcar a data de entrega de trabalho, uma série de coisas. E, por a gente não ter tanto esse contato direto, não entender a realidade de vocês, aí a gente fica um pouco assim com o pé atrás, mas sempre que dá a gente está alterando essas datas, por isso que é importante a gente conhecer a realidade de vocês, né? Eu já ouvi dizer que tem alguns municípios que os alunos se deslocam de Vicinal para os polos, de outro município para os polos, então o ideal seria entender um pouco mais vocês para poder tentar ajudar da melhor forma possível. Bem, vou falar um pouco agora da disciplina. Antes da gente iniciar as atividades da aula propriamente dita, tá? Então, a disciplina Metodologia da Educação Inclusiva, ela tem uma carga horária de 60 horas. Vocês já sabem que vão ser acompanhados por tutores. E eu decidi o seguinte: como vocês estão em processo de elaboração de TCC, estão com outras disciplinas, eu decidi colocar apenas a avaliação em 5 semanas. Tá? Então, vocês terão aí, são 8 semanas de curso, vocês terão 4 semanas que não terão atividade avaliativa, já para facilitar esse processo de escrita do TCC de vocês. Tá? Então, eu elaborei uma planilha de notas. Eu olho para onde, se quiser mostrar alguma coisa, para essa câmera aqui. Pronto. Então, eu elaborei uma planilha de notas para os tutores. Eles receberam um treinamento para estar avaliando vocês. Eles vão fazer a correção dos 5 trabalhos que eu vou estar pedindo na disciplina. E a prova escrita, eu que vou corrigir, eu pessoalmente vou corrigir a prova escrita de vocês. Então, é o seguinte, a primeira atividade que eu solicitei, houve um pouco de dúvida, eu coloquei mais só a participação no fórum para vocês falar quem são, de onde são, o conteúdo, o primeiro conteúdo que eu vou estar trabalhando aqui hoje é falar um pouco da história de educação, que a gente tem que partir do pressuposto, se a gente não entende para a gente entender o presente, tem que entender um pouco o passado. Então, as 2 videoconferências que eu vou estar ministrando para vocês, hoje eu vou tratar um pouco da história da educação brasileira, até para a gente entender como iniciou todo o processo. E na próxima videoconferência eu vou tratar a história da educação inclusiva, que é o objeto específico de estudo da disciplina. Então, vocês receberam aí, slides, vocês receberam vídeos, artigos, vocês receberam dissertações relacionadas ao tema de estudo, e eu espero que vocês estejam lendo, né? E a participação no fórum, gente, que eu senti falta, apenas uma aluna escreveu para perguntar
algo a respeito do conteúdo. A participação no fórum é para vocês tirarem a dúvida. Professor, eu li o texto, eu li o artigo, mas não consegui entender isso que o autor disse, ou tirar qualquer dúvida relacionada ao assunto, que eu prontamente vou tentar responder para vocês na medida do possível, tá? Então, as informações iniciais são essas. As outras informações relacionadas a período dos tutores, o horário dos tutores, o horário de atendimento do professor, está na nossa página, vocês devem ingressar, tá? E como é que eu vou falar para vocês? Eu vou estar iniciando a nossa aula de hoje e quero que vocês, independente do polo, quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, pode pedir para parar, que eu paro um pouco. Eu tenho como ser avisado, não tenho? Se tiver alguma pergunta, aí o pessoal de apoio aqui vai me auxiliar para tirar as dúvidas, tá? Então, nós vamos estar dando início à nossa historinha, tá? Então, gente, hoje o tema da nossa discussão vai ser a história da educação brasileira. Nós vamos discutir um pouco como surgiu, como chegou aqui, até para a gente, quando for entrar na história da educação inclusiva, a gente ter um entendimento mais geral de todo o processo, tá? Então, ninguém entende o presente se não entender o passado. Então, o que é importante a gente saber na história da educação brasileira? O importante a gente saber, eu vou fazer um recorte histórico, desde do processo de colonização da Europa. Então, antes do Brasil ser colonizado, a Europa, durante 600 anos aproximadamente, a Europa era colônia dos muçulmanos e dos judeus. Tá? Então, durante 600 anos, eles não conseguiam se libertar desse processo de colonização. Por isso que, se vocês observarem, a Europa é um território que ela é dividida em vários países. Por que tantos países naquele território? Foi uma saída para os europeus conquistar a independência. Eles formaram poderes separadamente em vários pontos da Europa para poder vencer os colonizadores, que seriam os judeus e os muçulmanos, certo? Então, quando eles conseguiram a libertação, a Europa começou a desenvolver, e os países que estavam na Península Ibérica, especificamente Portugal e a Espanha, esses dois países, eles eram atrasados em relação aos outros países da Europa. Então, como é que eles iam sair desse atraso? Como é que eles iam conseguir acompanhar o desenvolvimento dos outros países da Europa? Então, a única saída foi procurar outras localidades para fazer colônias. Aí, por um acidente, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Antes de 1500, eles já chegaram aqui no nosso país. E queria só fazer uma observação, que antes dos portugueses, os chineses já tiveram aqui no nosso território, né? E não quiseram colonizar. Os chineses já tiveram aqui. É porque nossa cultura toda é pautada para a cultura ocidental. A gente não leva em consideração a cultura oriental. Bem, chegando aqui no Brasil, os portugueses, eles vieram com uma única intenção. Qual é a intenção dos portugueses quando eles chegaram no Brasil? Simplesmente tirar o país deles da crise econômica, ou seja, tirar recursos do nosso país, explorar o nosso país em todos os recursos naturais do nosso país, para fortalecer o país dele na Europa, tá? E em seguida os portugueses também. Eles só tinham um único objetivo no Brasil, era explorar os nossos recursos naturais para enriquecer os países deles, certo?
Em seguida, então o nosso grande problema começou aí, porque nós fomos colonizados por 2 países atrasados em relação aos demais países da Europa. Tá? Então, com o passar do tempo, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber um grande movimento na Europa. A base da Europa, a base religiosa dela, era muito católica. Então, houve uma expulsão. A Europa, por ser o berço do catolicismo, praticamente expulsaram os evangélicos, né? E esses evangélicos saíram sem rumo da Europa e foram encontrar um lugar lá na América do Norte. E esses evangélicos expulsos da Europa começaram a formar uma nação, né? Que é os Estados Unidos da América. Então, eles, em pouco tempo, conseguiram construir uma nação forte. E, em pouco tempo, eles fizeram a reforma. O que era a reforma? Eles voltaram para a Europa para divulgar a sua religião. A Igreja Católica, prontamente, ela desenvolveu a Contra-Reforma. O que seria a Contra-Reforma? A Contra-Reforma seria um movimento da Igreja Católica para estar desenvolvendo em todos os países, inclusive nas colônias, está desenvolvendo a educação e, ao mesmo tempo, está pegando mais adeptos para a Igreja Católica. Então, o que foi que os portugueses fizeram? Não, a Igreja Católica quer pegar mais adeptos para a Igreja Católica, né? Para a sua religião. Então, nós vamos trazer os padres jesuítas para o nosso país. Eles vão ficar com a alma dos índios e vão alfabetizar os índios e nós vamos ficar com a mão de obra deles. Os colonizadores ficam com a mão de obra dos colonizados e os padres ficam com a alma dessas pessoas. Então, qual o grande objetivo dos colonizadores? Então, os colonizadores, geralmente, quando eles partem numa missão dessa, eles têm um plano muito bem elaborado, que é muito bem executado. Em que sentido? Se vocês observarem, nunca nessas viagens eles levaram uma mulher na tripulação. Nunca levaram nenhuma mulher. Então, o que é que eles têm em mente, os colonizadores? Quando você chega no território que tem uma nação, já no nosso caso aqui, nas Américas, tínhamos os índios, o que é que eles fazem? Eles têm que quebrar a cultura dessas pessoas. Foi o que os colonizadores fizeram. A primeira coisa que eles fizeram foi alfabetizar os índios em uma outra língua. Em seguida, eles acabaram com todo tipo de criptografia dos índios, que era a forma escrita dos índios. Eles começaram a se relacionar com as índias. Para quê? Qual o objetivo disso? Será que eles fizeram isso por acaso? Não, eles tinham um plano muito bem bolado nas suas cabeças. O que é que eles queriam? Eles queriam quebrar a cultura dos índios. Quebrando essa cultura dos índios, eles jamais teriam condições de reivindicar uma nova, como é que se diz, posse de suas terras, né? Então, os índios é meio que assim, é como se os índios se olhassem no espelho e eles se vissem uma imagem turva. Ele estava vendo que era ele estar no espelho, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia se enxergar, porque os portugueses iam embutindo nele a cultura portuguesa. A língua, eles proibiam dos índios fazer criptografia, que era a sua forma de comunicação, e etc. Então, essa historinha que eu contei aqui foi só para a gente saber como foi que chegaram os padres jesuítas e como se deu o processo no início, né? Então, como esse meu discurso é um discurso dialético, assim, eu vou falar por vários aspectos, o educacional, o econômico, o político, para a gente ter uma ideia do geral do que aconteceu na nossa sociedade. Então, quando os colonizadores chegaram aqui no país, quando eles começaram a trazer os escravos da África, nós tínhamos 10% da população branca, 10% da população branca e 90% da população era
distribuída entre índios e negros, tá? Então, tudo que era produzido no país, basicamente, era encaminhado para Europa, no caso Portugal e Espanha, e os colonizadores que estavam no Brasil também tinham umas certas regalias. Só para vocês terem uma ideia do aspecto político e econômico. Em que sentido? Esses colonizadores brancos, eles detinham o poder, esses 10% da sociedade, enquanto 90% entre índios e negros era explorados, ou seja, explorado a mão de obra, tá? Uma vez eu estava em uma aula lá em São Paulo, e eu perguntei ao professor, por que é que nós brasileiros temos uma carga, uma culpa imensa em relação à escravidão no nosso país? Porque nenhum brasileiro foi pegar negro em canto nenhum. Então, nós estávamos sendo explorados tão quanto os negros. Ou seja, os portugueses que foram lá na África, trouxeram os negros para cá, utilizaram a mão de obra deles, e eles não se sentem nem um pouquinho culpados, não tem nem uma dívida social, não tem nada. E nós, brasileiros, que temos que ficar, apenas nós temos que ficar com essa dívida. Não estou dizendo que foi correto, não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero dizer que os colonizadores também deveriam assumir sua carga, sua parcela de culpa, melhor dizendo, tá? Então, então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa elite branca, ou seja, essa elite branca, é uma elite pensante que eles só defendiam os interesses de sua classe, obviamente, né? Então, o que acontece? Os índios só podiam ser alfabetizados no estágio elementar, ou seja, aprendiam as operações básicas, aprendiam a ler no máximo, e os filhos dessa elite branca, eles estudavam o elementar, o secundário e o nível superior. Por quê? Para manter, ele como fosse uma reserva de classe, né? Para manter os filhos da elite no poder. Outro detalhe, por que é que nesse período que começou o processo educacional, todo médico, todo advogado, todo engenheiro era chamado de doutor, que a gente confunde, né? Na nossa legislação, atualmente, ela fala que para você ser chamado de doutor, você no mínimo tem que ter o título de doutorado, obviamente, né? Só com a graduação não pode. Mas ainda hoje todo mundo, se você vê um médico, chama de doutor. Se você vê um advogado, chama de doutor. Se você vê um engenheiro, chama de doutor. Geralmente eu gosto de esclarecer que doutor realmente é quem faz doutorado. Eu não chamo advogado, não chamo médico, não chamo engenheiro de doutor, tá? A não ser que ele tenha um título, né? Mas historicamente tem até uma explicação para isso. Porque no Brasil, quando estava constituindo nossa nação, essas três profissões foram de suma importância para, primeiro, desbravar os engenheiros, para desbravar a floresta, os médicos para cuidar das doenças tropicais e os advogados para formar os setores da sociedade, né? os setores burocráticos da sociedade. Então, como são as profissões pioneiras do nosso país, naquela época se criou essa cultura de, vamos dizer, de chamar essas três profissões de doutores, não é? Então, dando sequência aqui, o que é que eu quero falar mais para vocês? Então, o processo educacional no nosso país começou com os padres jesuítas, né, através do movimento da Contra-Reforma, onde foi criada a Companhia de Jesus para desenvolver o catolicismo no mundo, né? Então, é o seguinte, deixa eu pegar aqui um ponto que eu quero falar para vocês, que eu anotei bem aqui, quer ver? Então, só para a questão de esclarecimento, os primeiros padres que chegaram no Brasil foi o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta,
tá? Eles chegaram no Brasil e começaram o processo de alfabetização dos índios. Inclusive, eu até indico para vocês, tem no YouTube um filme chamado Anchieta, O Filho do Brasil. Esse filme é lindo, conta a história realmente como aconteceu o processo de chegada dos padres jesuítas no Brasil. Então tem no YouTube, é só vocês acessarem lá o YouTube e colocar Anchieta, O Filho do Brasil. O filme muito, muito, muito legal, tá? Eu recomendo, né? Pronto. Aí nós vamos lá. Então, com a chegada dos jesuítas no Brasil, eles ensinavam inicialmente a ler e escrever e a contar as questões básicas para os índios e os negros e os filhos também, e os filhos da elite, certo? Mas os grandes colégios, sobretudo, eram voltados para os filhos da elite, que ficava em São Vicente, na Baixada de Santos, no Espírito Santo, São Paulo e em Ilhéus. Então, os filhos da elite eram formados para serem os condutores da sociedade. Então, jamais um filho de um índio, um filho de um negro, um filho de um mestiço teria condições de ter acesso a um cargo relevante, né? Aí nós começamos a perceber que existe uma coisa que eu costumo chamar, que é uma ideologia, uma sociedade regida por uma ideologia. Então, nossa sociedade, desde o início da sua Constituição do Brasil, do Estado-nação, já existia uma ideologia dominante. O que era essa ideologia dominante? Essa ideologia dominante era a elite, que só formava a elite para assumir os melhores cargos dentro da sociedade. Então, eles sempre fizeram essa reserva de mercado e nunca deram oportunidade para as pessoas terem o mesmo acesso à educação, né? Aí eu quero fazer uma observação aqui, que em determinado momento, em 1759, Portugal estava passando por uma crise imensa e existiu um rapaz chamado de Marquês de Pombal, que ele assumiu a economia de Portugal e queria fazer mais recursos no Brasil. Foi o que eles fizeram: expulsaram os padres do nosso país. E para o quê? Para poder explorar mais ainda a mão de obra dos índios e explorar mais ainda a mão de obra dos negros. Com a expulsão dos padres, aí que ficou ruim para a classe do proletariado, né? Com a expulsão desses padres do país, as aulas no Brasil passaram a funcionar através de aulas régias. Como funcionava, onde funcionavam essas aulas régias? Então, essas aulas régias funcionavam sem nenhum critério pedagógico, simplesmente algumas pessoas eram indicadas sem ter nunca ministrado aula, sem ter vocação nenhuma. Por exemplo, chegava em uma determinada fazenda: olha, você vai ministrar aula para uma turma aqui. Então, só quem estudava nesse período histórico do nosso país, nessas aulas régias, eram os filhos de fazendeiro, os filhos de alguém que tinha, os filhos das pessoas que tinham posse, tá? E nesse momento histórico, as mulheres, vou abrir um parênteses para dizer como eram tratadas as mulheres. As mulheres, primeiramente, elas não tinham acesso à educação. Nenhuma mulher no período colonial estudava. Então, as mulheres geralmente tinham um nível intelectual menos desenvolvido do que os homens. As mulheres ficavam só dentro de casa. Raramente ela tinha contato com outros homens. Elas viviam para cuidar dos filhos. Até o próprio relacionamento com o seu companheiro era feito assim, por exemplo, sem se despir. Tinha uma roupa específica, ela só jogava a roupa para cima dela e o marido vinha e fazia o trabalho que ele tinha que fazer, no caso, e saía. Então, era só para procriar. E a diversão eles tinham com as índias e com as negras, ou seja, a parte profana da coisa. Mas a mulher mesmo, ela era vista dessa forma.
E muitas vezes, no nosso período histórico, a mulher ela era zombada até pelos homens que tinham um maior conhecimento por não saber ler, por não saber se expressar, por falar errado. Tudo isso porque elas não tinham acesso, né? Isso aí foi um processo, uma luta muito grande para a mulher ter acesso ao voto, ter acesso à educação, uma série de coisas. Então, vocês podem perceber que o processo, o início educacional do nosso país foi muito conturbado. Ah, professor, nessa época colonial existia o ensino superior? No Brasil, mais uma coisa, nós tivemos tanto azar que nós somos colonizados. Os únicos países no mundo que não levaram o nível superior para suas colônias foram justamente Portugal e Espanha. Nós tivemos muito azar de ser colonizados por esses países, porque eles não permitiam ter curso superior aqui, a não ser o curso de arte. O curso de arte e... Deixa eu só ver aqui o outro que eu esqueci. Só um minuto aqui. Deixa eu só ver aqui. Daqui a pouco eu lembro. Eu não estou encontrando aqui. Sim, de teologia, lembrei. De arte e teologia. Só permitia isso. Aí, se você quisesse ter acesso à universidade de medicina, de direito, de engenharia, você tinha que ir para a Europa. Então, quem tinha esse acesso na Europa? Só os filhos da elite que tinham condição de pagar, tinha familiares lá também. Então, só a elite que pôde ser formada de uma forma coerente nesse início do processo de colonização do nosso país. Tá certo? Então, saindo desse período colonial, nós vamos ingressar agora no período imperial, né? Então, a primeira pergunta que eu faço é: a gente tem que entender por que é que a família real veio para o Brasil. Vocês lembram por que era? Então, é o seguinte, a família real veio para o nosso país, ela veio, na realidade, fugida, né? Porque Napoleão, naquela época, estava dominando toda a Europa. Então, eles já estavam invadindo Portugal. E quando é que uma invasão ela é consolidada, quando ela é finalizada? Quando você pega o rei. É igual um jogo de xadrez, né? Pega o rei ou a rainha, no caso. Então, se eles não conseguissem ter acesso ao rei ou a rainha, no caso, eles não tinham assumido o território em si. Eles vieram para o Brasil no intuito de se defender. E os portugueses ficaram lá, né? E ficaram lá, e eles tinham uma dívida muito grande com a Inglaterra. A Inglaterra tinha um contrato para a Inglaterra dar suporte militar. E eles vieram para o Brasil, e os portugueses ficaram brigando bravamente lá. Os ingleses chegaram e retomaram o território português. Nisso, eles chegaram, foi dessa forma que os portugueses chegaram no nosso país, né? Que seria esse período imperial. Como é que funcionava, gente? Como é que funcionava a educação nesse período colonial? Imperial. Então, a grande massa do nosso país, ela só tinha acesso ao estudo elementar, aquela, como eu já falei antigamente, agora há pouco, que era o acesso à leitura, à escrita e a contar. Os filhos da elite davam prosseguimento nisso aí. Eles faziam o ensino secundário e ia para a Europa estudar na Espanha ou em Portugal, ia estudar o nível superior. Então, era dessa forma que foi dividida a educação nesse período. Seguidamente, gente, nós vamos passar para o período republicano, e essa estrutura de diferenciação de classe no processo educacional é um absurdo. Isso perdurou no tempo, vou dar um salto na história agora, perdurou no tempo até 1930. Em 1930, na Eras Vargas, tinha quem trabalhava com Vargas era o Capanema, que ele era responsável por essa questão educacional. E o sistema educacional simplesmente era bem claro, dividido para pobres e ricos. Ou seja, existia a rede primária de educação, onde tinha o ensino primário, técnico e formação de professores. Então, o filho proletariado só podia
basicamente seguir isso. Ou ele ia ter só o ensino primário, ou ia ter o ensino técnico, ou ia ser professor. Não tinha outra solução. E, no caso dos filhos da elite, eles faziam o ensino secundário, que era o ginasial e o colegial, o ensino superior de 5 anos, e ia formar os condutores da nossa sociedade. Então, quero que vocês tenham em mente isso aí, deixar bem claro que na história do nosso país a educação sempre foi tratada de forma diferenciada. Trazendo isso para a nossa realidade, no aspecto político, por exemplo, existem partidos da direita e esquerda. O que é que quer dizer partido de direita e esquerda? Os partidos da direita, eles têm por base, têm uma filosofia de defender a elite da nossa sociedade. Ou seja, a ideologia que ainda impera no nosso país. Os partidos da esquerda, obviamente, é para defender o povo. No caso, defender uma educação voltada para o povo, dar mais assistência à população menos favorecida, né? Então, teoricamente seria isso, né? Só que esse assunto me instiga, eu só queria relatar aqui que durante 500 anos o povo nunca teve nenhum poder, né? Quando o PT assumiu, não estou defendendo partido nenhum, mas quando o PT assumiu, a gente tinha a esperança de ver uma sociedade mais justa, mais democrática, uma educação mais libertadora. Mas, infelizmente, o que a gente pôde perceber é que o PT não estava preparado para assumir o poder. O PT simplesmente ele não tinha um projeto societário. O PT simplesmente, o que é que ele fez? Ele pegou os programas sociais que já foram desenvolvidos na época pelo Fernando Henrique Cardoso e ampliou o número de vagas. Por exemplo, o Bolsa Família, e uma série de outros programas sociais que já tinham sido feitos, Bolsa Escola, Bolsa Pão, Vale Gás, não sei o que, uma série de coisas. Ele simplesmente ampliou. Isso é preocupante do ponto de vista da classe do popular, proletariado. Por quê? Porque a imagem do governo populista já está arranhada, provavelmente não vai mais assumir. Aí se assumir um neoliberal o poder, o que vai acontecer? Vai cortar sempre. A coisa mais fácil do mundo é cortar. Não tem nada amarrado em lei. Não tem nenhum projeto societário. Quer fazer a pergunta? Pode ir. Quer falar para ficar registrado aqui? Fala aqui. Porque os alunos... tem um microfone aí? Tem um microfone. Pode fazer. Pode me interromper na hora que vocês quiserem. Vocês avisam os alunos dos polos, se eles quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu estou falando direto aqui, de repente, tá? Pode deixá-los à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode falar, Cândido. Tá. Não, era só para complementar o que o professor estava falando aí, né? A questão dos atuais governos, né? Um governo assistencialismo, né? Por um lado, certas quantidades de pessoas precisam, mas tem outros que se beneficia em cima dessa situação, né? Então, a partir do momento que corta, aí vai deixar a maioria do povo com a mão atada, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, é o que geralmente eu converso com nossos alunos, né? Então, eu estudo Gramsci, estudo Paulo Freire, estudo alguns autores que eles defendem uma sociedade mais democrática nesse aspecto. Eu vou falar algumas experiências próprias, minhas experiências de vida enquanto professores, e vocês vão entender um pouco. Por exemplo, se a gente começar a observar, ainda hoje há essa reserva para a elite. Se a gente começar a observar, é assim, ó, o que é que a elite faz? Ela não deixa as escolas públicas, não deixa os neoliberais, nunca deixaram a escola pública funcionar de uma forma coerente. Ou seja, elas sempre têm que estar sucateadas. Sempre tem que estar sucateadas. Por quê? Os filhos da elite estudam em escolas particulares, com um nível muito maior em relação ao aprendizado de conhecimento que o aluno vai obter do que as escolas públicas.
Aí olha a inversão, quando termina a educação básica, os filhos da elite vão para as universidades públicas, porque tem o melhor corpo docente, tem as melhores universidades do país, e os filhos do proletariado vão para as universidades particulares, que muitas vezes tem uma qualidade que deixa a desejar em alguns aspectos. Não estou generalizando de forma alguma. Existem universidades públicas boas, também existem ruins. E na privada é a mesma coisa. Existem universidades públicas excelentes, entre elas eu posso citar aqui a PUC, a Uninove, a Unip, ou seja, tem universidades comprometidas e tem outras que nem tantos, né? Se você pegar hoje em dia, tem curso de pedagogia que você estuda o quê? 2 horas no sábado, só os sábados, estuda 2 horas e se forma em 3 anos. Enquanto nas universidades, assim, a universidade mais coerente, você passa 4 anos estudando de manhã à tarde, né? Então, isso que a gente tem que refletir. Então, primeiro, esse aspecto que a nossa educação, ela é muito bem planejada, muito bem pensada. Então, não existe o interesse da elite dominante, da nossa, como é que eu posso dizer, da ideologia que conduz a nossa sociedade e mudar essa realidade, porque eles não vão criar pessoas para competir com eles mesmos, entendeu? Então eles têm esse cuidado, esse meio, esse receio. A teoria de Paulo Freire, ela é muito baseada em Gramsci. Gramsci, quando faleceu, depois de 40 anos, Paulo Freire começou a escrever alguma coisa, e a gente acha muita coisa parecida, muito. Então, até só muda as nomenclaturas, mas é muita coisa parecida. Então, o que Gramsci defende, que Paulo Freire também defendeu, é o seguinte, que eu defendo também, é a questão da escola unitária. O que seria essa escola unitária, gente? Essa escola unitária seria uma escola assumida pelo governo, uma única escola dentro da nossa sociedade, com, teoricamente, o mesmo nível, onde estudasse todos os componentes da sociedade. Ou seja, todas as pessoas iam ter acesso ao conhecimento. Ia ter acesso ao conhecimento de uma forma igualitária. Na realidade, o que o socialismo prega é isso. É só o direito à igualdade. É só o direito à igualdade. Então, a partir do momento que você dá... a gente não quer cota, não quer absolutamente nada. A gente quer a oportunidade que as pessoas estudem de uma mesma forma. Então, todas as pessoas tenham acesso ao conhecimento de uma forma igualitária, né? Não da forma que está sendo executada no nosso país, né? Inclusive, Gramsci ele fala o seguinte: ao defender essa escola unitária, que ela é contra-hegemônica, né? Hegemonia é um termo que ele diz que ele adotou para essa ideologia dominante das elites. Então, ele defende uma teoria contra-hegemônica, ou seja, é uma política educacional contra essa ideologia de privilegiar certa classe social. Então, Gramsci ele diz o seguinte, ele diz que nós da sociedade somos idiotas úteis. Em que sentido? No caso, nós somos utilizados por uma determinada classe social e nós não percebemos isso. Nós estamos servindo a essa elite. Em nenhum momento a gente reflete. Não porque não queiramos. Na realidade, é porque a educação que é nos passada não é uma educação, como diz Paulo Freire, não é uma educação libertadora, não é uma educação autônoma. Então, mas o que é que quer dizer essa educação libertadora e autônoma? Eu já estou ficando com a garganta seca. Eu quero perguntar para vocês, alunos, quem é que pode me responder, ou nos polos por aí, ou aqui em presencial, o que é que Paulo Freire quer dizer em relação à educação libertadora e autônoma? Alguém pode me responder? Cândido, só tem você aqui na minha frente, eu não estou vendo os demais. O que seria?
essa educação libertadora e autônoma que tanto Paulo Freire fala? É uma educação que ele vai construindo de acordo com a sua realidade, ele vai ter autonomia, de acordo com a sua necessidade. Né? Porque, de repente, por exemplo, a maioria dos livros didáticos, eles trazem realidade de outro estado. Né? Então, de repente, ele poder criar uma educação baseada com a realidade dele, local. Aprender a contar, por exemplo, usando... deixa eu ver aqui, usando algumas frutas regionais desse tipo aí, trazendo para a realidade dele. Tá coerente. Eles formando seu próprio conceito, de acordo com a sua realidade, seu regionalismo, né? Uhum. Tá coerente o que você falou, só queria acrescentar uma coisa, o seguinte, a base da educação libertadora e autônoma, defendida por vários autores, né? Desde Marx a Paulo Freire, a Gramsci, uma série de autores aí que não vem o caso estar citando, é o seguinte: essa educação que está sendo dada no Brasil, por exemplo, nas escolas públicas, os alunos têm condição de, por exemplo, ler um texto, interpretar, escrever um texto, ter noção política, ter noção de economia, falar outra língua, de ter um espírito crítico aguçado, de ter um espírito filosófico aguçado. Então, isso que seria a libertação, a autonomia. Seria a gente sair do patamar que, como os idiotas úteis, e passar para uma realidade pautada em uma visão mais ampla da sociedade em todos os aspectos, seja ele econômico, seja ele político, seja ele social, entendeu? Então, a gente, como você estava falando aí eu estou falando muito de Paulo Freire, eu lembrei da realidade do que Paulo Freire, a teoria dele é voltada para a educação de jovens e adultos, né? Então, essa educação libertadora é aquela educação que faz, por exemplo, o homem do campo lá começar a pensar: se 90% do que é produzido no nosso país sai do campo, por que é que o campo ainda tem que ser visto como um lugar atrasado? Por que é que o campo, nós não temos água encanada, nós não temos estradas que prestem, nós não temos acesso, em pleno século XXI, nós não temos acesso aos meios de comunicação e informação, ou seja, isso tudo só vai ocorrer quando a gente tiver uma educação pautada na libertação. A partir do momento que essas pessoas se enxergarem como atuante dentro do processo social, elas vão entender que ela pode mudar as suas realidades, né? Então, existe uma diferença, eu quero deixar bem claro, isso só vai acontecer, essa libertação desses alunos, se a gente deixar de ter, no campo ou em qualquer outro local, professores, instrutores, e termos educadores. Mas, professor, o que é isso? Professor instrutor, professor educador, tudo não é professor, não? É e não é. Eu vou explicar. Primeiro, o professor instrutor é aquele professor que estuda, prepara um monte de slides, chega aqui, fala, babá, ensina, dá um show, canta e vai embora. Ah, professor, é isso? E eu queria ser um professor assim, ó. Então, você vai saber o que é um educador. Um educador tem um papel diferente, porque qual é a finalidade da educação? A finalidade da educação é proporcionar aos alunos uma melhora na sua qualidade de vida, proporcionar aos alunos uma participação efetiva dentro do processo social, ou seja, ele é uma
uma pessoa que é capaz de mudar uma dada realidade da sociedade. Então, o professor educador, primeira coisa, eu vou dizer as características desse professor educador. Primeira coisa, ele tem que manter um diálogo horizontal com seus alunos. Nunca pode ser na verticalizado. O professor detetor do conhecimento. Então, o professor tem que conhecer, como eu falei no início da aula aqui, que eu queria conhecer os alunos, saber quais são as dificuldades, para poder entender vocês, para poder desenvolver o conteúdo da disciplina. Então, esse professor educador, ele parte do conhecimento dos alunos para desenvolver sua atividade, e, além disso, ele faz com que os conteúdos sejam utilizados na vida prática dos alunos. Como você, Cândido, falou na questão de adaptar os conteúdos à realidade dos alunos, a gente está falando de Paulo Freire, vou dar um exemplo bem prático aqui, em relação, já que a teoria de Paulo Freire está pautada na educação de jovens e adultos. Como seria um professor educador numa escola lá do Vicinal, que trabalha com agricultores? Já que você é professor de matemática, desculpa os demais aí, porque eu só estou vendo o companheiro aqui na minha frente. Então, qual seria o seu papel enquanto professor educador para mudar a realidade dos alunos? Sempre lembrando, a educação ela é voltada para a transformação social, melhorar a qualidade de vida dos alunos. Então, o Cândido ia chegar lá na sala de aula e ia dizer o seguinte: se eu ficar em pé, me pega? Então, pronto. Então, o Cândido ia chegar na sala de aula e ia falar o seguinte: gente, hoje nós vamos estudar matemática. Você é professor de matemática, né? Então, você vai colocar... Vocês trabalham com o que mesmo? Vamos dizer que seja lá no sul do estado, com banana. Então, você trabalha com banana. Quanto é uma penca de banana? Tanto. Quanto é uma caixa de banana? Tanto. Tal. Então, vamos começar a pensar. Por quanto vocês vendem esse cacho de banana, essa penca de banana? Portanto, então você está falando da realidade dos alunos já. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: você vai fazer eles refletir e ser crítico. Em que sentido? Você vai ser educador a partir do momento que você disser o seguinte: gente, está correto, está coerente vocês trabalharem um ano inteiro na enxada, no sol quente, suando, para ganhar, sei lá, vamos dizer, R$1 no cacho de banana, enquanto vem um rapaz com um carro aqui, o atravessador, e ele ganha R$5. Isso é justo? Então você percebe qual é a real finalidade da educação, a real finalidade dos professores educadores é você falar o seu conteúdo que você tem que dar, mas relacionando com a realidade dos seus alunos, para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os mesmos. Quer falar, Cândido? Então, o papel do professor é muito importante. Não é só ele associar com aquele ambiente que ele vive, mas valorizar aquilo que é o sustento dele, né? Porque, às vezes, como você falou, ele passa meses e meses plantando, colhendo, e aí vem um atravessador, ganha 500%, 1000% em cima de um produto que é a vida dele ali, é o suor dele, né? Então, o papel do professor, além de ensinar, ele tem que abrir uma reflexão para o aluno, né? Mostrar o significado das coisas, como é que ele tem que pensar de uma maneira racional, assim. Abrir a mente dele, né? Com certeza. Então, abrir a mente. Você falou uma palavra espetacular para definir a teoria de Paulo Freire e Gramsci em relação à educação libertadora e essa educação autônoma. Então, isso é muito, muito, muito importante. A gente está discutindo esse aspecto educacional, né? Eu pedi para abrir um parênteses, mas eu já vim para a realidade. Eu só queria voltar um pouquinho no tempo, que eu esqueci de falar em relação aos negros, o que aconteceu com os negros no nosso país, para a gente ter um entendimento e ter um certo senso de justiça, tá? Justiça social. Então, o que é que aconteceu? Quando
determinado momento, houve a abolição dos escravos, né? Então, os escravos eles só trabalhavam em fazendas, com enxada, pegando peso, levando pancada, sofrendo. Então, quando eles foram libertos, os fazendeiros, sabe o que os fazendeiros brasileiros fizeram? Simplesmente pegaram esses negros, jogaram na rua. Por quê? Porque eles traziam imigrantes da Europa, e essas pessoas tinham mais conhecimento, eram mais inteligentes, eram mais saudáveis. Ou seja, eles não aproveitaram a mão de obra dos negros. Aí eu pergunto para vocês, eu estou falando em negro, gente, porque tem um livro aqui no próprio conteúdo de vocês aqui, que fala sobre essa questão. Para onde foram esses negros? A pergunta-chave, né? Então, nesse momento histórico do nosso país, começou a surgir o quê? Começou a surgir as favelas, gente. Por quê? O cara nunca saiu dentro da fazenda, vivia preso, aquele trabalho pesado. De repente, o Estado não dá nenhuma assistência, não dá nada. Ele não tinha para onde ir, não tinha rumo, não tinha... Então, eles foram o quê? Foram arranjar um local para morar, foram se aglomerar em morros, em localidades extremas, como é que a gente pode dizer, na margem da sociedade. Então, eles foram marginalizados nesse aspecto, eles foram utilizados, nem foram aproveitados a mão de obra deles enquanto trabalhador naquele período. Então, os negros eles foram muito, além de maltratados, muito discriminados no nosso país, né? Então, isso é um destaque, né? Se você parar para analisar, se você for, por exemplo, em qualquer favela do país, aí você vai ver que a grande maioria é negro ou mestiço, né? Ou pardo, aliás, né? Então, são poucos brancos, né? E, já que a gente está falando nessa questão, eu queria só fazer uma observação, já que nós estamos no contexto da América do Sul aqui, que a colonização do Cone Sul, da América do Sul, que é Chile, Argentina e Uruguai, foi totalmente diferente da do Brasil. Por quê? Quando começou a constituir essas nações, eles tinham por referência a Europa. Eram muitos imigrantes que vinham da Europa, então eles tinham, no Cone Sul, lá, o Uruguai, o Chile, o Paraguai, eles tinham a referência de uma sociedade europeia, que era a questão da branquitude social. Então, a colonização desses três países foi diferente do Brasil. No Brasil tinha muito negro, muito índios. Lá, eles simplesmente exterminaram os negros, e tinha poucos negros em relação ao Brasil, né? E os índios, ou seja, eles acabaram. E eu só acompanhava isso em livro de história. Aí, o mês passado eu fui na Argentina, né? Digo, eita, é agora que eu vou comprovar se existe essa branquitude social. Eu passei 8 dias lá, rodando no centro, na Casa Rosada, e nos pontos turísticos todos, na cidade, no centrão mesmo ali. Mas, rapaz, é impressionante. Até os mendigos são brancos, assim, você não vê a sociedade, você vê a branquitude da sociedade. Eu até gravei, tirei foto nas escolas públicas, você vê assim, os meninos tudo, você não vê nenhum negro. Impressionante, né? Então, por conta desse aspecto histórico, né? Não que eles tenham preconceito hoje, nada disso que eu estou falando, não. Estou dizendo o seguinte, foi uma coisa que aconteceu lá atrás, que ainda permanece um pouco na sociedade, que vai demorar um pouco a quebrar, né? Um pouco. Então, é que alguns autores chamam de branquitude social. Então, lá no Cone Sul, existe essa branquitude social que eu acompanhei de perto. Gente, eu estou falando muito, agora eu quero algumas perguntas para depois eu finalizar com outros conteúdos. Perguntas dos outros polos, por favor. Eles estão me ouvindo agora? Gente, vocês não jantaram? Digam pelo menos oi. Diga, o professor está falando alguma bobagem? Cândido, alguma dúvida, alguma pergunta? Até agora não. E lá? Nada aí? Eles não estão... Então, é online que fala, né? Ah, só a câmera. Ah, já foram embora há muito tempo.
Pergunte se eles têm alguma pergunta antes de a gente ingressar em outro conteúdo. Então é o seguinte, qual é a bandeira defendida por vários autores que tem essa questão do desenvolvimento dessa democracia, processo democrático da educação, desse processo de libertação e autonomia? Então, esses autores, geralmente, eles são defensores da classe do proletariado. Aí que as pessoas rotulam de socialista de uma forma pejorativa. Mas, se a gente for estudar a fundo, o socialismo nada mais é. O socialismo não quer que privilegie o proletariado dando recursos e bem, não. Ele só defende o mesmo direito de acesso. Ou seja, a mesma educação que é dada para um ser dada para outro. Um exemplo no campo educacional. E as pessoas dizem, a mentalidade a ideologia da elite, ela desvirtua isso, dizendo o seguinte: não, o socialismo, poucos vão trabalhar para muitos ter acesso, tal. Muito pelo contrário. O socialismo, ele privilegia a questão da meritocracia. Eles privilegiam a meritocracia da mesma forma. Só que o único diferencial é que todas as pessoas terão acesso a uma educação única, uma educação de qualidade. Isso que a ideologia dominante, muito bem preparada, eles têm um discurso fora do comum, espetacular, que não permite que isso ocorra, né? Que não permite que isso ocorra. E qual seria o caminho, qual seria a saída, né? Já que eu estou falando muito em Paulo Freire, em Gramsci, eu vou continuar nessa linha, até porque eu não sei o nível dos outros alunos, que eu não tive contato ainda. Mas, assim, eles falam o seguinte, que, por exemplo, em uma determinada sociedade, ela tem que criar, o Gramsci fala, os profissionais orgânicos. Vocês sabem o que seriam os profissionais orgânicos defendidos por Gramsci? Não, né? Então seria o seguinte: os profissionais orgânicos, né, nesse campo educacional que é definido por Gramsci, seria o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Estado, que seria para vocês entenderem de uma forma melhor. Por exemplo, lá em Caroebe, toda vez que tem eleição, vai um monte de político daqui comprar os votos dos eleitores lá. O que seria esse profissional, esse político orgânico que é definido por Gramsci? Seria o seguinte: a sociedade ser esclarecida e preparar alguns componentes lá, preparar algumas pessoas para assumir cargos políticos e defender os interesses deles. Por que teria que ser uma pessoa de lá? Porque essa pessoa conhece todos os problemas, conhece as deficiências, o que eles sofrem, o que eles choram, o que eles riram, ou seja, é orgânico de lá, da localidade, da região, né? Da mesma forma, podia estar classificando os professores orgânicos, os profissionais orgânicos, os políticos orgânicos, é mais nesse sentido, de você pegar uma representação social do seu próprio local de moradia. Seria basicamente isso o que é defendido, né? Gente, eu não sei dar aula sem o povo perguntar nada, não. Então, surgiu uma pergunta de São João da Baliza. Eles perguntam com relação à atividade dessa semana, questão 10, de um exemplo de métodos. Acho que ele pediu para dê um exemplo de métodos e metodologias. Com relação à atividade desta semana, questão 10, dê um exemplo de métodos e metodologia. Questão 10 da atividade dessa semana. Eu sei. Bem, olha só. Como eu falei no início da nossa videoconferência, hoje a gente estaria discutindo a questão mais da história da educação brasileira, está discutindo coisas relacionadas à educação. No próximo encontro, nós vamos estar falando da história da educação pautada para a questão da inclusão. A inclusão. Essa questão 10 eu fiz, mas eu não tenho
não me recordo direito o que é. Até porque, se for para falar sobre metodologia, para mim seria muito fácil, porque eu dou essa disciplina, né? Mas só que eu não sei que ela está fazendo referência. Então, vamos ficar voltado hoje só para a questão da educação brasileira. Se eles têm alguma dúvida do sistema educacional, se eles têm alguma dúvida da educação brasileira, da história, que seriam as 2 primeiras semanas de aula que nós tivemos. Aí, no próximo encontro, nós vamos falar só sobre educação inclusiva. Seriam 2 momentos. Mas, assim, as perguntas que eu estou perguntando, que eu estou pedindo para eles elaborarem, é mais relacionada ao assunto que eles já sabem, que é sobre a educação brasileira. A educação inclusiva nós vamos estar discutindo no próximo momento, na próxima videoconferência. Tá? Então, assim, eu não sei o que é que ele está... Acho que ele deve estar perguntando algum método para a educação inclusiva. Aí, se eu for falar nisso agora, vai misturar os assuntos. Eu prefiro não falar, que eles se prendam apenas na questão da história da educação brasileira. E se eles têm alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui, nessa quase 1h30 de fala aqui, eles podem estar fazendo as perguntas. Cândido, mais alguma pergunta? Não? Cândido, você enquanto professor, fala aí no microfone, quais são as suas maiores dificuldades enfrentadas? Você trabalha na rede estadual, né? Na rede estadual de ensino, fale aí. Uma das maiores dificuldades assim, que eu encontro na minha disciplina é o desinteresse, né, dos alunos, assim, entendeu? Fazer as atividades, né, tá tirando as dúvidas deles, né? Porque às vezes hoje os alunos, às vezes ele não tem esse compromisso com relação ao estudo, né? Eu acredito que, por um lado, seria a falta de acompanhamento da família, né? Não acompanhar o filho, né? Eu também concordo com você. Eu até quero fazer uma observação aqui, que as pessoas confundem bastante, educação com o processo de escolarização. São 2 coisas distintas. Uma complementa a outra, mas são distintas. Por exemplo, quem te dá educação são os teus pais. Os teus pais vão te ensinar a respeitar o professor, teus pais vão te ensinar a entrar e sair em qualquer lugar, teus pais vai te ensinar a dar bom dia, boa tarde, vai te ensinar a você mastigar, vai ensinar a escovar os dentes, vai te ensinar a respeitar. Entendeu? Vai te ensinar a respeitar a questão das diferenças, né? Então, o processo de escolarização é um processo onde nós vamos estar formando os alunos em determinados conteúdos que foram selecionados ao longo da história, certo? Foram selecionados ao longo da história para ser reproduzido na escola. Mas o professor não tem como educar, ele participa do processo de educação, mas ele não tem como assumir toda essa responsabilidade de educar, ser o único responsável de educar o aluno. Por quê? O professor geralmente passa com o aluno 4 horas por dia, o pai passa 20 com o aluno. Então, como é que essa responsabilidade passa só para o professor? Então, isso é um processo que a gente precisa estar sempre discutindo, que o processo educativo não é só a responsabilidade do professor. Muito maior do que a responsabilidade do professor é o acompanhamento dos pais, é a participação da família e do governo também, né, nesse processo, né? Então, isso que a gente precisa estar bem claro na nossa cabeça, essa diferenciação do que é um processo de escolarização e o que é educação como um todo. A escolarização é uma parte da educação. Tá? Então, em relação a esses desinteresses dos alunos, Cândido, na rede estadual, que você falou que pode ser parte desse acompanhamento dos pais, né? Isso que a gente tem que refletir, né? Em pleno século XXI, as pessoas estão levando uma vida assim, que não tem mais tempo para nada, né? Correndo de manhã, de tarde à noite, com celular. Essa semana,
nós mesmos fazemos isso sem perceber. Essa semana eu parei para pensar assim, o que é que eu estou fazendo? Eu estava em frente à televisão, com o computador no colo, com o celular e assistindo televisão. Olha só, que loucura. Então você está ficando louco, né? Então eu sempre tento ter um horário para fazer atividade física, um horário para brincar com minha filha, ou seja, para interagir, para ensinar o dever com minha filha, ou seja, me desligar um pouco, porque senão você vai ficar escravo, né? Fica escravo. Essa forma de vida do século XXI, ela está fazendo com que a gente entre num processo de estresse muito alto. Então a gente tem que ter cuidado, para não adquirir nenhum tipo de doença, né? Então, gente, eu vou finalizando minha fala por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode tirar as dúvidas agora. Fale para os polos aí que eu estou finalizando. Se eles tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade. Cândido, tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, só quero fazer alguns lembretes aqui, antes de a gente encerrar esse primeiro encontro, que é em relação às nossas datas. Então, a nossa próxima videoconferência será no dia 19 de junho, que é uma sexta-feira, às 18 horas. E nós vamos falar sobre a questão da história da educação inclusiva. Quem tiver alguma pergunta relacionada à história da educação inclusiva, ou os métodos, ou qualquer coisa, nós vamos estar tirando todas as dúvidas no próximo momento, tá? Então, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu vou encerrando minha fala. Vê se alguém tem alguma pergunta. Não? Então, eu vou encerrando minha fala por aqui. Dá boa noite a vocês e até um próximo momento, tá? Eu agradecer a presença de todos. Boa noite e até um próximo momento. Tchau.